Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu quero dizer a Isabel que quem está feliz de estar aqui sou eu. Porque quem está vendo por aí o que está acontecendo com os ditos e as ditas operadoras do direito, sai muito fortalecido de ver uma mesa aqui de operadores de direito, inclusive juízes e juízas, que tomaram um lado certo na história. Queria parabenizá-la, você, doutora Isabel Cecília, do Coletivo de Juristas pela Democracia. Queria citar aqui também com carinho o doutor Silvio Mota, da Associação Nacional de Juristas pela Democracia, o doutor Vicente Shoa, também foram juízes do trabalho, foram lutadores. A Vicente, inclusive, chegou aqui a ser presa, ficou estudada, estudante de direito, perdeu a matrícula de recuperar, depois deu a volta por cima como juiz de trabalho. É uma honra também tê-la aqui presente. Meu companheiro Guilherme Rodrigues foi ex-presidente da Associação dos Procuradores Municipais e hoje em dia é do Coletivo dos Procuradores Municipais pela Democracia. A Letícia Lapo, que é desde o TCE da UFC, e também ela é da FENET, que é a Federação Nacional de Estudantes de Direito, o Alex Almeida, nosso companheiro combativo do TCE da UFC, o Gabriel Cabelo, representante da União Nacional dos Estudantes, e, por fim, dois queridos, né? Agora, mas já morto de orgulho de feliz na vida de uma mulher jovem, juíza e que está pelo Brasil afora falando o que deve ser dito. E isso aí é uma coisa E o meu querido professor Nilton Albuquerque, o Nilton do Direito da UFC, professor, mas na verdade também da Igreja Coletivo, e ele já é um militante de esquerda de muito tempo. E eu vou começar o Germano Siqueira, que é ex-presidente da AMATA. Bom, eu queria aqui, eu não sei nem por onde eu começo. Na verdade, eu preparei aqui todo o material, fazendo exatamente esse cruzamento sobre o estado de exceção, a questão de gênero. Como aqui eu acho que tem pessoas com muita sabedoria e com muita legitimidade para falar tanto do direito, eu sou jornalista, né? Eu vou me permitir entrar no campo da política, até para analisar sobre essa perspectiva o golpe e também do que está acontecendo na Câmara Federal. Tive no Sindicato Metalúrgico, com o presidente Lula nos últimos momentos, da decisão difícil, foi aquela. Depois fui a Curitiba, cheguei inclusive primeiro do que ele, levei bomba de gás lacrimogêneo, eu e todos que estavam lá, sem absolutamente nada. Sou membro da Executiva Nacional do PT e do Diretório Nacional. E vocês imaginam, né? Para quem não me conhece, para quem é mais jovem, fui vereadora de Fortaleza, fui deputada estadual, fui prefeito por 8 anos da cidade e foi meu primeiro mandato de deputada federal. Aí a pessoa chega lá no Congresso achando, era oposição quando fui vereadora, era oposição quando eu era deputada. Depois eu, como prefeita, fui tentar construir maioria na Câmara. Aí a pessoa chega lá achando que pela primeira vez vai ser deputada num mandato de situação, que era o mandato da presidente que nós tínhamos eleito. Esse é o meu primeiro mandato da deputada federal. Quando menos esse cara já foi logo adjudicado a eleição do Eduardo Cunha, que hoje já está preso. Mas foi logo a primeira situação que nós vivenciamos. Imagina o impacto daquilo. E depois foi o debate terrível que aconteceu, atropelado, ridículo, sobre a questão da maioridade penal. Então, eu digo, meu Deus do céu, onde é que nós estamos? Porque ali já se avizinhava um pouco. Porque é importante a gente entender, eu sempre faço esse resgate, que eu acho fundamental que as pessoas entendam. O que acontece? Você viu no processo no Brasil, depois da redemocratização, os processos eleitorais, eles vinham se dando, e, querendo ou não, quer dizer, depois de mais de 500 anos, né, de uma elite, de uma forma ou de outra, num determinado momento, a questão colonial, imperial, não sei o que vem, que vai, enfim, você tinha sempre setores das classes, digamos assim, das elites brasileiras governando o país. E eu e o Nilton éramos um movimento estudantil e lutamos. Em 89, já era a primeira eleição do Lula, tinha recém-entrado na universidade, e
foi aí, inclusive, que eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores, no partido que eu me filiei até hoje. Foi logo depois disso. Então, nós somos de uma geração de juventude que sonhou em levar um operário que era a cara do povo, que falava os sonhos e os desejos da maioria do povo brasileiro para a presidência da República. E aquele ali a gente quase chegou lá, começou com 5%, Lula chegou no segundo turno. Foi assim, era um sonho para nós naquele momento. Mas a gente não imaginava que o caminho era tão duro, né, espinhoso, enfim. Porque o povo brasileiro, naquele momento, não votava no Lula, porque o Lula era igual a eles, da maioria, vindo dos setores populares, não necessariamente cursado da universidade, porque ele não tinha o ensino superior. E havia um bloqueio da sociedade para poder eleger o Lula. É a velha coisa de, infelizmente, o oprimido, ele assume o discurso do opressor. Portanto, se eu não posso, se ele eleger o Lula, sou eu não posso, não é meu espaço. Eu não sou desse espaço da esfera pública da política. Eu sempre sou como se fosse, na verdade, o outro lado disso. Então, não se apropriaram disso. Aí tivemos Fernando Henrique, tivemos um processo neoliberal muito forte na América Latina inteira, onde o Brasil foi o último, praticamente, da resistência toda. O Brasil foi o último que começou a, de uma certa forma, a sofrer. Começou lá na frente do Chile, depois foi. E depois Fernando Henrique foi estopim, desemprego nas alturas, etc. E criou um ambiente político, inclusive pela construção do Partido dos Trabalhadores na década de 80. Claro que não foi protagonista sozinho, teve muitos partidos de esquerda, teve muito movimento, gente que nem era aumentado do partido que colaborou, mas você passou a ter um instrumento concreto de massa da classe trabalhadora que agregou todo mundo, agregou a igreja, agregou os sindicatos, agregou os movimentos da classe de base, agregou o movimento de mulheres, agregou o movimento de negros, o movimento, na época não chamava assim, mas hoje agora é o movimento LGBT, ou seja, uma conjunção de lutas constituiu, num determinado momento, através da liderança do presidente Lula, o Partido dos Trabalhadores. E daí foram 13 anos até o Lula chegar no poder. O que a gente vem observando? De uma certa forma, ou bem ou mal, ou querendo ou não, os setores, digamos assim, dominantes da burguesia brasileira, digamos assim, eles iam aceitando o jogo democrático. O Lula foi eleito, foi reeleito, a Dilma foi eleita, e quase em 2014 a gente não chega lá. Vocês viram que esse percentual foi o mínimo, porque quem fez a diferença naquele momento eleitoral foi exatamente o Nordeste. E aí a gente já estava vendo que assim, eu dizia dentro da executiva, eu dizia assim, gente, a gente tinha que ter muito cuidado no começo do governo de 2015, por quê? Porque a gente praticamente estava com um capital político neutro. Quem entende um pouco de pesquisa sabe o que é isso. Ou seja, foi uma eleição onde quase ele chegou lá no resto. Talvez porque a Dilma não tinha as características mesmo do dia, assim, de ter mais, digamos assim, jogo de cintura do que o Lula, mas foi principalmente porque eles viram que a gente vai vir de uma hora e depois vai falar que é o Lula. Então tem que esperar agora mais 12 anos. Nós não podemos deixar esse país. O povo está se empoderando, o povo está ficando sabido, o povo está indo para a universidade. E aí, porque hoje tudo é globalizado, hoje também a economia é globalizada. Então você tem um capital financeiro no mundo inteiro que olha para o Brasil o tempo todo. Para o Brasil não, olha para qualquer coisa que ameace os seus interesses. Eu até brinco, que eu não sei, outro dia eu fui perguntar para o meu filho de 18 anos, que se ainda o pessoal joga o UOL, jogo de tabuleiro, né? Porque hoje nós vivemos, no ponto de vista da economia, um jogo de UOL, onde o que está colocado para o capital internacional, os territórios, eles são mundiais agora. Então as corporações se juntam para defender interesses mundiais, interesses da economia mundial, grandes corporações. Isso fez com que, e o presidente Lula falou algumas vezes,
para a gente reuniões que teve com os deputados federais, e ele dizia o seguinte, ele disse, olha, você imagina a gente pega o que diziam os pobres, ou então aqueles isso, aquilo, mas, e a gente entende que isso aí é um capital produtivo muito grande no sentido de produção e de consumo. Nós temos um mercado, do ponto de vista de produção e que também pode se consumir, ou seja, um país forte sob esse ponto de vista, que não precisa estar num grau de dependência tão grande exterior. Aí ele disse, aí esse país começa a, de uma certa forma, a ter projeção internacional. Aí você tem nesse país um povo que começa a se alfabetizar. Alfabetizar, eu digo, inclusive, em nível universitário. Gente, aqui é o UFC. Eu sou professora licenciada aqui da UFC. Estou licenciada para exercer esses mandatos, sou professora de comunicação, também sou mestre em comunicação social, estou fazendo doutorado agora na PUC de São Paulo em semiótica e comunicação. Aí você imagina que na época que eu fui presidente do DCE, eu lembro esse auditório aqui, o direito sempre foi uma coisa, a faculdade de direito sempre foi uma coisa muito interessante. Daqui saíam, às vezes, os piores reaças que tinha, mas aqui também saíam as grandes lideranças de esquerda. Eu acho que até hoje é assim. Então nós temos que apostar nisso, né? Porque eram as pessoas que, como operadores de direito, compreendiam e tomavam posição, né? Eu acho que isso é um pouco. Mas eu, como presidente do DCE, via que a Assembleia desse auditório, esse auditório era um espaço de muita luta, de muita resistência, esse espaço aqui do auditório da Faculdade de Direito da UFC. Mas eu queria dizer que na época que eu estava aqui, e que Milton estava e tudo, era claramente diferenciado a composição da universidade. Completamente diferente. Era aquela velha história. De fato, a gente que de uma certa forma teve a oportunidade de estudar em colégios particulares, etc. e tal, era que chegava na universidade pública. E alguns poucos das universidades públicas chegavam também. Aí você imagina quando teve essa mudança. Você teve a cota dos negros, você teve a cota de amigo, você teve, ou seja, você teve um impacto que eu participei de um debate com o vice-reitor da UFC hoje, o professor Custódio, que também foi na época nossa do movimento estudantil, e ele disse, porque o Banco Mundial agora, no final do ano passado, disse que a universidade, que o ensino superior é muito caro para o Brasil. Portanto, isso é já apontando a privatização. Não é à toa que nós tivemos no ano passado, nesse mesmo foi sequência do discurso. Esse discurso do Banco Mundial começou em setembro. Quando foi em outubro, novembro e dezembro, teve a prisão dos dois reitores, inclusive o canceler, que inclusive de tanta vergonha que teve, acabou cometendo suicídio em função disso. Ou seja, o foco estava posto. Agora é privatizar o ensino superior, sim. Porque as universidades públicas são custosas, segundo o Banco Mundial, para o Brasil. Aí tu imagina que saiu a história desse dia da universidade muito forte. Hoje, 66% da UFC é advindo escola pública. Ou seja, 50% vem na cota e os 16% dos que são de escola pública que passaram na UFC ou nem. Então, gente, tu imagina que é outra universidade, sobre várias benefícios. Por quê? Porque, de fato, os problemas reais da vida do povo, das dificuldades de tudo, vieram dentro da universidade de forma concreta, além dos projetos de extensão que já existem há muito tempo. E isso daí, gente, claro que altera. Aí tu imagina, aí, voltando aqui, o Lula diz, o povo está nível superior, o filho do pedreiro, o filho da empregada doméstica, essa coisa toda, foi aquele discurso brilhante daquela menina, inclusive, lá na PUC de São Paulo, que repercutiu do direito, que ela falou em nome da turma, né? E que foi impressionante, assim, a fala dela, essa sensibilidade. Aí você imagina, aí o Lula diz assim, aí você imagina esse país em ascensão sendo reconhecido pelo mundo, aí Copa do Mundo pra cá, vem não sei de que pra cá, país bombando, o Lula era o cara e tal, lá. Aí descobre a camada de pressão. E vocês sabem que o mundo até hoje faz guerra por petróleo. Aí de lá novo, a confusão começando logo, porque sinceramente já não precisava dos problemas que a gente tem aqui no Brasil. Eu lembro do ano passado, quando a gente começou a achar, a entender que o Trump ia ganhar aquela eleição,
Eu estava que nem o Silvio Mota e o Raul Seixas. Para o mundo que eu quero descer, pelo amor de Deus, que você não sabia o que fazer. O programa já estava no Brasil, já tinha extrapolado todas as... Então, assim, nós estamos vivendo um revés mundial. Aí tem que ter essa compreensão. Mas todo momento de revés, ele também tem um momento das oportunidades de avançar. Ela não é só um processo, é um processo dialético. Nós não, pelo menos eu sou marxista, quando você compreende a dialética, você compreende que você é o velho junto com o novo, fazendo a história, as coisas chegando, você é a troca. Então, assim, e para ir fechando, quando acontece essa história do golpe, quem estava lá e viu, né? Aquele povo ali, todo mundo, parece que ninguém foi eleito pelo povo, todo mundo só devia o voto à família, né? Ao filho, a não sei o que, a mulher, a não sei o que mais, aí a gente sobrevivente, enfim, várias questões que perduram, que era aquela coisa meio estranha, as pessoas votando contra Dilma em nome da sua própria família, uma mulher séria. A invenção dessas pedaladas fiscais, inclusive da terminologia, que foi uma coisa novidade, essa coisa da pedalada fiscal. Aí depois você teve também a Lofé, que foi falada aqui pela Isabel, que são coisas novas, como as fake news também. Eu estava também na mesa de discussão do jornalismo, no caso da informação, que essa coisa da fake news entrou numa velocidade absurda dentro da nossa vida, que isso está custando que as novas gerações atuais e as futuras, elas vão ter que, elas estão desesperadas para saber o que é verdade e o que não é. Porque daqui a pouco quem está lendo verdade acha que não é verdade. Quantas vezes a gente fica dizendo, mas é verdade? Agora a gente está assim, né? A gente está assim, questionando, às vezes, que a própria verdade é verdade. Portanto, é um momento muito duro. E eu digo isso que eu tenho muita proximidade. Nós conhecemos o Lula de 19 anos, como eu falei, tinha sem ingresso na universidade. E é muito duro esse momento que a gente está vivendo. Porque um homem que dedicou a vida toda, porque quem conhece o Lula sabe, o Lula não é um cara de patrimonialista, o Lula não é um cara hábitos de luxo, nunca foi. É a mesma pessoa que dedicou a vida todinha para isso. E hoje está pagando o preço de estar só metade da Polícia Federal encarcerada por uma expressão que eu estou vendo as pessoas mais corajosas nesse momento que a gente tem que prestar atenção nele, que hoje foi condenado, né, porque foram julgados os máximos instantes, só você dizer. Deve ser esse Moro é um cisco, que o Moro não significa, do ponto de vista que representa nada para a história do mundo. Que a história do mundo está rodando. E de fato, o cisco quer dizer o seguinte, ele estava para ser julgado e possivelmente volta para a prisão. Mas ele não se furtou de dizer isso. O tipo assim, quer dizer assim, olha, ele, tudo bem, ele é toda essa história da nossa vida, mas ele é um cisco no âmbito da história. E um cisco horrível, gente. Não é só um cisquinho assim, não, que ele cai no olho e fica enchendo o saco, sabe? E por isso mesmo que eu acho que pela primeira vez se discute isso. Porque, por exemplo, se você imaginar, está dizendo que foi Guilherme, que se você imaginar que a maioria das indicações que foram feitas do Supremo foram dos governos do PT, não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Aí você fecha a troca, parece ser uma coisa assim, parece uma coisa mágica, né? A pessoa fica ali tocada e você tem o país inteiro na mão de 11 Suprema Corte, cheio de problema, onde a presidente, infelizmente, é uma parceira hoje da Globo. Pode ter um debate lá no meio, falando e tal, e assim, e amiga do Temer, ou seja,
equidade. Você tem sempre uma... E aí tu imagina um processo de golpe. E talvez por isso, as mulheres em 2016, principalmente com Cunha, que queria acabar tudo com aquele fundamentalismo, com aquela hipocrisia de pastor. Imagina, gente, pastor querendo mandar na vida das mulheres, querendo a determinação do corpo das mulheres, um cara que é pastor que está preso, porque ele roubou muito dinheiro, mas o cara estava lá mandando e desmandando. Então as mulheres, principalmente as jovens feministas, foram para a rua para questionar isso tudo, porque isso ia ser se ele fosse preso, olha, se ia ser um retrocesso, não está sendo ainda gigantesco. Ontem eu participei, eu sou membro da Comissão de Direitos Humanos, ontem eu participei da Comissão de Direitos Humanos. Lá vem o deputado Sóstenes, juntamente com aquele deputado aquele que é pastor Feliciano, esse mesmo, Feliciano e o outro lá, aí fizeram aquele requerimento para debater a questão do aborto. A gente não tem perdido o debate, faz parte do métier do parlamento, você deixa discutir o que quiser, você deixa eu discutir o que tal, e a gente compõe uma mesa, volta contraditório. Sabe quantas pessoas ele queria aprovar no requerimento? 14 pessoas. Aí eu fui questionando, tá só a favor do debate, a pessoa vai fazer um ato político aqui, porque senão vamos dividir aqui, né? Fazer 7 e 7, mas outra vez 7 e 7, enfim. Mas para vocês verem que em todos os espaços que podem gerar, porque não é uma questão de só de se posicionar politicamente, é importante que o parlamento escuta, mas é porque não é esse o objetivo. O objetivo de fato é como eu digo, são os tempos sombrios que a gente está vivendo. Quando você pensa que nada pode acontecer, mas de tão esdrúxulo acontece. Nós estamos vivendo assim. Todo dia é uma coisa inacreditável que está acontecendo nesse país. Todo dia acontece. Não é possível. É possível sim. E pode piorar. Portanto, o momento da gente fazer alguma coisa é agora. Não sei nem. A gente brinca na palavra falando de Júlio Esperneante, né? Júlio Esperneante é Júlio Esperneante. Quer dizer que a gente precisa agora, porque senão passou dentro da gente, cada um não consegue nem se falar. Essa menina, a Marielle, essa jovem vereadora do Rio de Janeiro, um crime bárbaro em plena intervenção militar no Rio de Janeiro, que ela condenava, que ela via para o sofrimento do povo, principalmente na favela da área que ela convivia lá, e essa ser brutalmente assassinada. E imagina como era uma liderança que certamente faria falta no processo, nesse momento agora. E por fim, eu queria dizer que as políticas de combate à corrupção, ou erradas ou certas, que talvez hoje a gente até questionasse muita coisa, são exatamente os governos do Lula e Dilma. Por isso se começou a saber. Ou vocês acham que a ditadura era absoluta, não tinha nada de corrupção na ditadura, nada tudo ok e tal. Ditadura foi uma das homens mais corruptas da história do país. Mas o fortalecimento das procuradorias federais, Receitas e Polícia Federal, com autonomia e mais recursos, criação da Controladoria Geral da União, a lei da ficha limpa, instrumento de delação premiada, o tratamento da corrupção como crime hediondo, tudo isso foi do governo Lula e Dilma. E aí, para fechar, você tem hoje um presidente condenado que hoje está com 47% da intenção de voto estimulada, segundo o Vox Populi, ou seja, mesmo preso. O mesmo presidente que foi acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por ter favorecido a OAS, em contrapartida ter tido uma propriedade em Guarujá, que foi reformado. E a gente acabou de saber que quem deu as imagens, quem dava as imagens do apartamento luxuoso era o R7. O R7 apagou hoje, depois o MTST ocupou e mostrou que era um motivo. Ou seja, a justiça se apropriando da mentira. Isso nunca é o caso judicial, uma mentira exposta ao cara para construir uma tese para prender o cara. Tipo, aprovar. Interessa que toda a construção, 13 anos das políticas, que o Partido dos Trabalhadores, junto com os demais aliados,
implementada seja desconstituída o mais possível. O mais possível. Então, a reforma trabalhista, para finalizar, reforma trabalhista, que principalmente as prejudicadas são as mulheres, congelamento da PEC da morte dos gastos de saúde e educação, a entrega do pré-sal, vocês estão vendo aí agora. Hoje mesmo a Petrobras anunciou a venda de 5 refinarias da Petrobras. Reforma trabalhista, como eu falei, que tirou o direito principalmente das mulheres, deixando mais protegida ainda, e a suposta, a provável reforma da Previdência, que a principal alvo são as mulheres. Inclusive a começar a perda do direito, inclusive da idade diminuindo. Mas é isso aí, como essa daí a gente conseguiu barrar, eu acredito que esse ano, em função do centro eleitoral, você fala mais disso, né, eu não vou me estender, que tem muita coisa aqui sobre isso. Para vocês saberem, a extrema pobreza no Brasil aumentou em 1,5 milhão de pessoas de 2016 para 2017. Isso é resultado de quê? Resultado de, primeiro, de desmonte, da diminuição drástica do Bolsa Família, diminuição dos gastos de saúde. Consequentemente, a violência aumentou, a violência contra a mulher aumentou, ou seja, bastou o Ministério do Golpe, o Ministério completamente misógino, onde uma mulher, no primeiro sinal, quando na verdade a Dilma praticamente governava com muitas mulheres, e etc. E, para fechar, eu sou relatora da Comissão Mista, que é Câmara e Senado, da Comissão Mista da Violência contra a Mulher, que é uma comissão que vai perdurar durante 4 legislaturas. E a gente está com dados muito duros, muito fortes, mas a doutora Laura já falou sobre isso, então eu não vou me ater, mas uma coisa que eu quero só deixar vocês ligados. Em 2016, a presidente Dilma, ela sancionou a lei do feminicídio. Além disso, em 2016 mesmo, foi um pouco mais do golpe, foi no março de 2016, né? O golpe começa em abril de 2016. Que muita gente não entende, que acha que você está, que não precisa, é homicídio e acabou. A gente sabe que existe um corte muito concreto, assim. No Brasil, 13 mulheres são assassinadas por dia. Das 13, 7 são em função de serem mulheres. Elas não fazem parte dos homicídios da violência urbana cotidiana. Ou seja, mais da metade das mulheres assassinadas é pela condição de mulher. E normalmente a gente sabe já que são pessoas da convivência das mulheres. E isso tem se agravado. E principalmente, como falou a doutora Laura, nas mulheres negras. No Ceará não está diferente. Nós estamos aqui com uma situação absurda, tanto de feminicídio como também da violência contra travesti. Vocês sabem, foram assassinados aqui no ano passado para cá, com requinte de crueldade. Assim, é como se já tivesse havido uma quebra de laço de fraternidade, de solidariedade. É a barbárie. A mulher ter sido assassinada, sendo torturada. Nós tivemos agora recentemente aqui, doutora Laura, infelizmente, uma cidade que tem os problemas que todo mundo tem, eu governei a cidade por 8 anos, mas se você ver, nós tivemos aqui uma sequência de chacinas que fez com que o Ceará fosse o dobro de homicídio do Rio de Janeiro no primeiro trimestre de 2018. Gente, não pode passar por isso. Porque eu vou dizer uma coisa, e as novas gerações que têm filho, olha o futuro, o que a gente vai fazer? Nós temos uma barbárie de fato, em velocidades, e o que é uma velocidade enlouquecida. E aí, para dizer os nossos projetos aqui, foi aprovado recentemente com muita luta o nosso projeto da Lei Lola, que é uma professora da Universidade Federal do Ceará, atribuindo à Polícia Federal a competência para investigar crimes praticados por meio da internet que difundem um modelo misógino. Professora Lola tem um blog, e ela, diuturnamente, ela era ameaçada. Aí ela chegou uma vez e disse assim, dizendo, participei de um debate na rádio com ela, dizendo, enquanto ela me chama de gorda, feia, baleia, seja que fosse, até que eu respondia, porque ela é, assim, ela vai para o debate político, uma pessoa preparada, ela é professora do Departamento de Línguas Estrangeiras aqui da UFC. Mas ela disse, quando começaram a dizer que eu estuprar minha mãe, que tem 82 anos, quando começaram a dizer que iam pegar o meu marido, ou
você destilando ódio. Aí ela disse, ela fez 3 boletins em 2012. E era notícia, por quê? Porque os sites que destilam ódio dos nazistas, eles são abrigados fora do Brasil, para exatamente não ter esse poder de investigação. E aí, quando a Polícia Civil e a Polícia Militar, quando passou do território, não tem mais poder nenhum. Portanto, hoje, pela nossa lei que foi sancionada pelo golpe na semana passada, ela foi, isso num bolo de várias outras leis ligadas à mulher, que é a lei LOA, agora a Polícia Federal tem uma obrigação e ela pode ser acionada para investigar os crimes de misoginia na internet. Porque assim, é um ambiente novo, virtual, não tem a legislação da vida real, a gente já tem um bocado de lei cuidando das coisas. Agora é um mundo novo que precisa ser regulamentado, ter legislação para ele. Não é terra de ninguém, porque isso que eu estava olhando aqui no dado, 127 mulheres no ano passado morreram, aliás, se suicidaram em função de conteúdo na internet que as expunha. Isso não é qualquer coisa, isso pode virar uma febre, ainda mais na internet. E eu finalizo dizendo, aí tem vários outros, tem 12 projetos tramitando. Eu tive a sorte de menos de 4 anos de mandato, ter um projeto ali aprovado, a gente passa 16 anos lá acompanhando o projeto no 20º ano, então fico muito feliz que a gente chamou de Lei LOA. Nós temos um PL para mais recursos para a mulher, dizendo que o mesmo não se destinado de cliente, se o repasse federal for destinado ao combate à violência contra a mulher, deve ser repassado, mesmo com a inadimplência do município em relação às coisas. O PL da Andara, que a gente chama, que foi em função do assassinato da travesti da Andara, que teve brutalmente assassinado, que pretende tornar o homicídio de pessoas gays, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros em LGBTcídio. Tem que qualificar, porque senão as delegacias, fica por isso mesmo. Eu, inclusive, fiz um requerimento perguntando qual a Secretaria de Segurança Pública, depois de 2016, 2 anos depois da lei da presidente Dilma, categorizou, qualificou o crime praticado como feminicídio. Porque se não é porque tem um feminicídio que a delegacia vai dizer que foi. A mulher foi morta dentro de casa, vamos dizer, foi morta de casa pelo marido. Mas o cara pode dizer que foi homicídio. Não quer dizer que ele vai compreender, ter a sensibilidade de entender que aquilo foi qualificado. Que a qualificação dele foi feminicídio, no caso. Aí temos um PL contra o crime sexual, devido àquela onda lá, o povo tudo ejaculando nas mulheres dos olhos, gente, essa é uma batalha, de fato. Então, nossa missão agora não é só entender os assassinatos do Tiradentes, da Rosa Luxemburgo, da Olga Menard, Márcia Luther King, da Maria Franco, e nem também só entender as prisões do Gandhi, do Mandela e agora do Lula. A gente precisa compreender mais do que nunca o que Marx dizia aqui: trabalhadores de todo mundo unidos e cada vez mais. Portanto, acho que a gente precisa tomar rápido das nossas vidas. Agradeço aí a atenção de todos vocês e dizer que é o seguinte: pela democracia, por uma justiça justa e pela liberdade de luta. Muito obrigada. Você acaba de assistir mais uma produção da Mídia Livre. Eu sou o vereador Guilherme Sampaio e eu apoio a Mídia Livre. Apoie você também. Curta, compartilhe, comente, ajude a democratizar a comunicação no nosso país. Até a próxima.